Nós vamos falar agora referente a banco de dados. Você realmente entende o que é mailing? Ou melhor, você realmente sabe o que fazer com os seus mails? Ou você está utilizando corretamente os seus mails? Nós vamos estar conversando agora para talvez trazer uma resposta dessas perguntas para você e para a sua operação de loja. Uma das maiores dificuldades no ramo de correspondente é o tratamento no banco de dados, principalmente na questão de mailings e leads. E eu vou dar aqui alguns conceitos básicos para vocês entenderem como a gente pode trabalhar melhor o nosso banco de dados. Então nós vamos começar desde o início para não deixar dúvidas referente à informação sobre banco de dados. Primeiramente, o que é mailing? Mailing é um banco de dados para ser utilizados em telemarketing direto, ou seja, uma listagem de clientes que as nossas equipes vão ofertar um determinado produto. E agora nós vamos falar de um outro conceito que muitos correspondentes não sabem do que se trata, que é o lead. Então, ele é diferente do mailing. O que é o lead? O lead é um cliente ou uma listagem de clientes que eles já demonstraram algum interesse no seu produto. Ou seja, você tem o contato dele porque ele veio através de uma captação. Essa captação ela pode ser por redes sociais, site, de repente o cliente ligou na sua loja pedindo uma informação e você conseguiu captar as informações cadastrais. Enfim, é um cliente que ele já demonstrou que ele tem interesse no seu produto, algum tipo de interesse no seu produto. E qual a principal diferença de tratamento de um mailing e de um lead? O mailing, ele é frio. A nossa equipe liga para esse cliente sem saber se o cliente tem algum tipo de interesse no nosso produto, se ele conhece o nosso produto. Enfim, é um contato totalmente partindo do zero. Já o lead é um contato morno, onde a gente sabe que aquele cliente já demonstrou algum interesse no nosso produto. Então, é muito mais fácil você atuar com aquele cliente que tem algum interesse, sabe do que se trata o seu produto, do que aquele cliente que nunca viu o seu produto e você não tem a mínima noção se ele precisa do teu produto. Então, aqui nós chegamos na primeira situação importante. Se você misturar os seus mails com os seus leads no mesmo banco de dados, talvez aquele cliente que estava morno naquele momento, até você chegar nele novamente, talvez você já perdeu ele para sua concorrência. E qual a saída para você não misturar os seus mails com os seus leads? Você precisa ter um CRM e tratar esses clientes em campanhas distintas. Então, aquilo que é frio e aquele que é morno. Eu vou exemplificar essa situação. Na nossa unidade, a gente já fez muitas ações externas, né? Então, a gente participava de encontros de terceira idade, enfim, de várias situações que eram externas. Nessa ação externa, nós captávamos os telefones, sorteava alguma coisa, já conversava com o cliente, falava da empresa, enfim, a gente mostrava a nossa cara para aquele cliente. Automaticamente, nesses sorteios que nós fazíamos, nós gerávamos esses leads, né? Então ele não é um mail, ele é um lead, porque esse cliente ele já conhece a minha empresa. Após nós fazermos essa ação e trazer esses leads para a empresa, eles eram tratados como prioridade. Por quê? Porque realmente se eu colocar esses leads que foram gerados nessa ação lá no meu banco de dados, junto com um e-mail lá de mais de 1000 nomes, lá por exemplo, eu ia demorar muito para chegar nele. Então eu tenho que tratá-lo de forma distinta, senão aquela minha ação que eu fiz externa, me desloquei com a equipe, talvez ela possa não dar resultado porque eu não tratei direito aquele banco de dados que foi gerado. No nosso banco de dados, nós também vamos ter a nossa carteira de clientes. Então, nós estamos separando todo o nosso banco de dados em 3 perfis: o mailing, o lead e a carteira de clientes. A carteira de clientes ela é diferente de um mailing ou de um lead. Por quê? Porque essa é a parte quente do nosso banco de dados. São aqueles clientes que eles já fizeram negócio com a nossa empresa. Então fica muito mais fácil você vender para aquele cliente que já fez negócio com você, que você já pôde mostrar a qualidade dos seus serviços, que você já pôde fidelizar ele, do que um cliente que nunca viu a tua empresa. Pensando nisso, você não deve misturar essa carteira de clientes com os leads, com os mails ou qualquer outro banco de dados que você tenha na sua empresa. Porque se você fizer isso, se você criar essa mistura, toda vez que você precisar atacar aqueles seus clientes, ou seja, vender mesmo para o seu cliente, você não vai conseguir fazer de uma forma rápida. Por que é importante você diferenciar esses clientes através desses perfis? Porque se você diferenciar isso dentro do seu banco de dados, automaticamente você vai conseguir criar campanhas para esses perfis,
vai conseguir potencializar as suas vendas nos clientes da carteira, nos leads e, por último, nos seus mailings. Dessa forma, você tem uma tendência em ter melhores resultados nas suas prospecções de vendas e reduzir um dos principais problemas que acontecem no mercado de correspondente bancário, que é a sazonalidade da produção. Então, um mês você vende um monte, no outro mês você tem uma queda de produção que às vezes te tira totalmente da tua programação. Como adquirir o banco de dados? Então, nós temos algumas formas de adquirir esse banco de dados e nós vamos estar conversando aqui. Primeiramente, quando a gente está tratando de mailing, uma das formas mais básicas de você conseguir um mailing é trabalhando carteiras de refim. Essas carteiras de refim, na maioria das vezes, são fornecidas pelo próprio banco, né? Então o banco ele quer que você faça uma campanha em cima da carteira de clientes dele, então ele fornece uma base de dados para que você trabalhe esses clientes. Muitas vezes nós pegamos essa base e trabalhamos em cima de várias operações dentro do nosso negócio. Porém, a gente sabe que os gerentes eles não distribuem essa carteira de uma grande quantidade porque sempre existe um correspondente que é responsável daquela carteira. Então, essa não é a melhor opção de você construir um banco de dados. Nós vamos para a segunda opção, que é a opção de compra de mailing. Atualmente no mercado, nós estamos passando por uma fase onde vem mudando essa questão de dados cadastrais de clientes, tem ficado mais sério. Então, deu uma diminuída na oferta desse banco de dados, desse serviço de mailing. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando tem uma escassez no mercado, automaticamente começa a surgir os oportunistas. Então nós temos escutado muito correspondentes que pagam o valor do mailing e depois aquela pessoa que ela fez a negociação não entrega aquela quantidade de mailing. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. O que nós sempre recomendamos? Procurar empresas para comprar mailing e não pessoas físicas, porque a empresa, muitas vezes, ela vai ter até um custo maior no seu mailing, porém ela vai te fornecer nota fiscal, você vai conseguir rastreá-la, então vai ficar um pouco mais seguro você comprar mailings de uma empresa do que de pessoa física. Alguns pontos importantes que você deve cuidar quando você está comprando mailing. Primeiro, os vendedores fake. Sempre que você for comprar o mailing de alguém, procure referências desse vendedor. Veja se alguém que você conhece, que você tem confiança, já fez alguma negociação. Se você nunca teve uma referência daquela pessoa, solicite uma amostra. Essa amostra ela vai ter duas finalidades. Uma, para você identificar se aquela pessoa que está te oferecendo mailing realmente tem um banco de dados. E segundo, que você vai poder dar uma analisada naquele mailing, né? Se aquelas informações estão pontuais ou se elas não estão pontuais. Um cuidado também que vale a pena ser analisado é que algumas empresas que vendem mailing, elas não vendem dados cadastrais. E essa é uma confusão bem corriqueira no nosso mercado. Às vezes, a empresa ela vai lá, ela te oferece um mailing até barato e você compra aquele mailing. E aquele mailing, não necessariamente ele vai vir com endereços, telefones. Às vezes, o mailing é somente CPF e nome da pessoa e você teria que higienizar essa base em outro fornecedor. Então, aquilo que era barato, ele pode se tornar caro porque ele não vem já higienizado. Então sempre solicitem a amostra e você vai entender o que vem naquele mailing. Se vem o nome, se vem o CPF, se vem o endereço, se vem telefone, se vem e-mail, enfim, se vem as informações que você precisa para fazer a sua atuação de venda naquela base de clientes. Como adquirir leads? O lead ele pode ser gerado até mesmo da atuação da sua própria equipe nos seus mailings. Porque lembre-se, frio e morno. Então aquele cliente que está no teu mailing, né? Então ele está frio dentro da tua base. E você começa a conversar com ele, ofertar o seu produto para ele, daqui a pouco você retorna as ligações para ele, ele pode virar um lead. Para isso, você tem que ter uma movimentação dentro do seu CRM. Criem essa logística de tirar o cliente do mailing e jogar ele como se ele fosse um lead do seu negócio. Outra forma de adquirir leads, e é uma forma muito utilizada em vários produtos, exemplo consórcio, são os anúncios nas redes sociais. O mercado de consignado ele vem passando por uma transformação, inclusive os nossos próprios clientes vêm se transformando. Até então, nós não utilizávamos muito as redes sociais ou as plataformas digitais para conseguir criar leads. Em contrapartida, essa situação está mudando e até mesmo porque os nossos clientes que antes não tinham hábito de redes sociais, hoje eles estão mudando esse perfil. Além disso, nós temos clientes que estão nas plataformas digitais e hoje nós temos produtos para vender nas plataformas digitais. Então, a situação de buscar leads nas redes sociais para o crédito
também virou uma opção muito plausível. Outra forma muito interessante que nós estamos buscando leads é através da URA reversa. Então era aquele cliente que estava dentro do nosso mailing, o nosso robozinho lá da URA reversa bombardeia ele com oferta até o momento que ele clica no número, mostra que ele tem uma curiosidade no nosso produto, automaticamente ele vira um lead para o nosso negócio. Outra forma de conseguir leads é através das ações promocionais. E isso pode ser um sorteio dentro da sua empresa, pode ser uma visita comercial dentro de alguma instituição. Enfim, você tem algumas situações que você pode criar leads para a sua empresa de uma forma mais orgânica. Agora, nós vamos falar de uma situação que é um dos pontos que mais incomodam os correspondentes bancários. E provavelmente você já teve ou tem esse problema dentro da sua empresa, que é a qualidade dos mails que você adquire. Para nós falarmos da qualidade dos mailings, primeira coisa, nós temos que identificar qual a classe do nosso cliente, porque se a gente entender a classe, a gente entende algumas variáveis. Quando a gente está trabalhando o produto crédito consignado, ou até mesmo crédito pessoal, enfim, geralmente a gente está tratando com a classe C, D e E. Essas classes, elas têm uma movimentação maior de dados cadastrais. E isso por quê? Porque muitas vezes o cliente da classe C, D e E, ele tem um telefone pré-pago, por exemplo, que vira descartável a qualquer momento. Ele não tem um grande network que ele precisa daquele número. Quando estamos tratando do cliente consignado, geralmente ele já tem uma idade mais avançada, então os contatos que eles têm é muito mais familiar. Então quando ele troca o número de telefone, ele consegue passar de uma forma rápida para os seus familiares um novo número. E muitas vezes, por eles ter uma idade mais avançada, ele também nem usa tanto telefone. Então nós temos que entender o seguinte, o porquê que o nosso cliente aposentado, consignado, a gente não consegue contato com muito daqueles clientes. Justamente por isso, porque ele tem uma movimentação cadastral muito maior. Se você fizer o teste com o endereço dele, você também vai entender que os clientes de CDE, eles têm uma movimentação maior nos dados cadastrais. Por quê? Porque muitas vezes ele mora de aluguel, muitas vezes ele já é uma pessoa de idade, vai morar com filho, ou vai morar mais perto da família. Enfim, ele tem uma movimentação cadastral maior do que outras classes. Quando nós estamos falando da classe A e B, com certeza você tem uma movimentação menor nos seus mailings. Por quê? Porque são clientes mais estabilizados, são clientes que têm um network maior naquele número de telefone, então ele não pode perder aquele telefone. Geralmente o telefone dele é pós-pago. Geralmente ele tem casa própria ou ele mora num lugar mais bem estabelecido. Então são diferentes os perfis. Então você tem que entender que aquele público que você está trabalhando, de que forma que ele se comporta. Muitos correspondentes tentam achar uma fórmula mágica de higienização e tudo mais. Claro, a gente existe fornecedores que têm uma melhor qualidade de higienização do que outros. Em contrapartida, esse problema nós nunca vamos conseguir estancar 100% justamente por esse perfil de movimentação dos dados cadastrais. O nosso cliente também, da classe CDE, se ele já tiver uma certa idade, geralmente ele não faz muitos cadastros em instituições bancárias, no comércio, e automaticamente, como ele não cria essa movimentação, os sistemas também não conseguem captar os novos dados cadastrais desse cliente. Então a gente tem que entender, conviver e aprender como solucionar o problema da higienização. Trabalhar um CRM, higienizar a sua carteira e assim você ir mais diretamente naquele público que você consegue contato. E como eu posso organizar o meu banco de dados? Bom, se você já está no mercado há um bom tempo, você foi percebendo que cada vez mais você foi adquirindo banco de dados, ou através de compra, ou através da sua carteira de clientes própria. Enfim, você vai aumentando esse teu banco de dados. Então, se você não tiver um CRM para fazer essa coordenação do seu banco de dados, provavelmente você vai perder banco de dados. E quando eu falo perder, é perder de fato o banco de dados. Isso já aconteceu comigo. Lá no começo da minha operação, eu comprei mailing e eu não tinha um CRM, não tinha uma única forma de armazenamento. Guardei em nuvem, enfim. Fui comprar mailing muito depois. Então o que aconteceu? Quando eu fui comprar esse outro mailing, eu já não sabia onde é que eu tinha colocado aquele mailing. E aonde que eu fui entender isso? Somente quando eu fui subir
para o meu CRM todos os mails que eu tinha. Então eu vi que eu perdi muita coisa. Então é inevitável, se você não tiver um CRM de armazenamento de toda essa base e principalmente de gestão, movimentação do seu cliente dentro da sua base, você vai perder clientes. Além disso, um CRM vai te ajudar nessa gestão do banco de dados, porque um mailing pode virar sua carteira de cliente, um lead pode virar sua carteira de cliente, um mailing pode virar um lead, enfim, e vai te ajudar nessa gestão dos perfis do seu cliente dentro do seu banco de dados. Agora nós vamos falar daqueles clientes que estão cadastrados em algum órgão ou alguma plataforma para não receber contato. Recentemente nós tivemos a implantação da lei do não perturbe. E sempre quando surge uma situação dessa, alguma lei, alguma coisa nesse sentido, gera uma grande movimentação no mercado. Mas eu estou aqui para justamente falar a verdade para vocês, o que acontece na prática com isso. Em alguns estados brasileiros, essa ação de cadastramento de telefone para não receber telemarketing não é uma coisa nova. Já acontece há muito tempo. E agora veio a lei do não perturbe, que deu toda essa movimentação. Em 2020, no Brasil, vai entrar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem com uma série de regras que as empresas têm que respeitar da proteção dos dados dos seus clientes. Mas eu estou aqui para falar o que acontece na prática. Na prática, os efeitos eles são quase que nulos. Isso por quê? Porque quando surgiu o Não Perturbe, se você for analisar o mercado como um todo, todos os brasileiros, né? E aí mostra lá o número de pessoas que cadastraram seu número no Não Perturbe, é um número realmente muito grande. Em contrapartida, não é o nosso público-alvo de consignado todo aquele público. Então, se você pegar isso, que a grande maioria não são clientes de consignado, o público cadastrado realmente no Não Perturbe é um número muito menor. E mesmo assim, como que funciona a fiscalização disso? Não existe uma fiscalização realmente efetiva em cima disso. Então existe na lei questão de multas e tudo mais. Isso na prática acontece? Eu, particularmente, nunca vi acontecendo com nenhum correspondente bancário. Mesmo aquele correspondente bancário que tem call center, eu nunca vi acontecer. Então, na minha opinião, não é uma coisa de fácil fiscalização. Caso eu liguei para um cliente que está cadastrado e ele me falou que estava cadastrado no Não Perturbe, o que eu devo fazer? Você pode falar que no teu sistema ainda não constava, que provavelmente estava em atualização e que não é para aquele cliente mais se preocupar que ele não vai receber mais ligação da sua empresa. Então, você vai lá no seu CRM, coloca lá a observação que não é para contatar aquele cliente e você não vai ter problema. Geralmente, os problemas acontecem se você ligar para aquele cliente, ligar de novo e ele te informar e automaticamente ele fazer alguma gravação, alguma prova que você está fazendo realmente um telemarketing para ele e aí você pode se incomodar. Numa ligação apenas é muito difícil. Mas o melhor cenário é você não ligar para esse público. Lá no SGI, a gente tem uma questão de higienização desses telefones. Então, nossos usuários não precisam se preocupar com isso. Quando você entrar num cadastro, ele já vai estar riscado lá o número que está cadastrado no Não Perturbe. Se você clicar em cima do número, você vai ver a observação que aquele número está cadastrado para não receber contato em algum órgão de proteção. Isso pode ser PROCON, isso pode ser Lei do Não Perturbe. Se tiver alguma novidade nesse sentido na LGPD, também vamos subir lá. Mas os nossos usuários não vão correr esse risco porque a higienização já está subindo automaticamente assim que atualizada nos sites de proteção. E agora a gente vem numa das principais perguntas que a gente ouve no mercado. Eu devo comprar mailing? Eu devo higienizar mailing? O que eu tenho que fazer? Isso vai depender muito da sua operação. Eu sempre falo o seguinte, se você é um correspondente que tem apenas uma loja, tem os seus vendedores fazendo a ligação, se você fizer uma boa gestão dos seus mailings, você não vai precisar ficar refém de compra de mailing. Então o tempo todo comprar, o tempo todo comprar. Em contrapartida, se você é um correspondente que tem uma atuação de telemarketing preditiva, ou seja, a ligação não para, ou se você tem uma URA ligando, aonde consome um mailing muito grande e você já higienizou aquilo lá, você já tirou os números que não estão funcionando, aí sim você precisa comprar novos mailings. Mas quando eu tenho a oportunidade de analisar a operação de uma loja, eu sempre analiso qual a quantidade de mailing, ou seja, qual a quantidade de nomes que existe naquele banco de dados daquela loja para o real potencial dela de atacar aquele mailing, de atacar aquele banco de dados. E muitas vezes ela tem banco de dados suficiente para aquela operação. Só que ela acredita que não. Ela acredita que sempre quando ela comprar mailing vai vir novos nomes e vai revolucionar o mercado dela. Às vezes ela compra até os mesmos nomes. Então
higienizar, na minha opinião, é melhor do que ficar viciado na compra de e-mail. A revolução digital no mercado de consignado, ela também vai afetar essa questão do banco de dados. O lead, ele tende a ser cada dia mais presente no nosso mercado. Com a renovação digital e com esse perfil de clientes mudando para essas plataformas digitais, a tendência é que a captação de clientes nas redes sociais, Google e demais plataformas digitais, ela tende a ser cada dia mais necessária. Acredito até que no futuro vai ser uma ferramenta indispensável. Como acompanhar essa tendência na mudança digital para os bancos de dados? Mais do que nunca, o correspondente ele vai ter que se profissionalizar nas plataformas digitais. Então, uma das situações que vão ser necessárias para o futuro vai ser essa captação de clientes via plataformas. Por exemplo, ter um site de captação de clientes com anúncios patrocinados ou até mesmo uma conta Google para captação de leads. Então vão ser necessárias outras ferramentas para trazer esse cliente até a sua empresa. É fácil? É caro? É barato? Isso depende muito do tamanho da sua estrutura. Eu acredito que para um correspondente como uma loja nossa, você começar toda uma captação nas redes sociais pode se tornar um pouco caro. Isso por quê? Porque você precisa ter um site de captação, você precisa ter uma coisa planejada, organizada, para que você não coloque dinheiro nas plataformas digitais, mas sem um propósito. Da mesma forma que a gente fala do nosso banco de dados, como se trabalha no CRM, nas plataformas digitais é a mesma coisa. Então é tudo otimizado. Em contrapartida, nas plataformas digitais, você tem como testar as suas ações. Então vamos lá, se eu quiser fazer um teste, por exemplo, numa rádio, numa televisão, num jornal, muito provavelmente eu já tenha que pagar um valor até mais elevado, tenha que ficar amarrado com esse órgão de comunicação 2, 3, até 6 meses às vezes, né? Então, ou seja, o teste ele já sai caro, ele não dá para fazer um teste barato. Nas redes sociais, o teste ele sai muito mais barato, porque você realmente pode colocar para teste o valor, o patrocínio que você quiser na sua ação digital. Então, em resumo, as redes sociais elas vêm até para substituir a forma de publicidade que hoje nós temos, e não somente no nosso mercado ou somente em um produto, mas em todos os produtos e em todos os mercados. Quanto antes o correspondente entender isso, antes ele vai se atentar para essa movimentação de mercado e antes ele vai alcançar um diferencial perante a sua concorrência. E o que a Isocred vem fazendo para ela abordar essa nova tendência? Como ela vai entrar nesse mercado? Nós precisamos dar ferramentas para as nossas unidades e os nossos parceiros para trazerem essa produção. Nós já estamos em construção de um site voltado somente à venda online e captação de leads. Esse site vai ser a plataforma para que você utilize para buscar leads, buscar clientes para vendas online. O nosso mercado digital, ele vai potencializar que você fique sem barreiras de atuação. Isso se você souber utilizar corretamente as plataformas digitais e também saber formalizar as operações de forma digital. Numa operação digital, o que sai mais caro, o que você não consegue fazer pequenos patrocínios de teste, é a criação de site. E se você não tiver um site, você acaba não conseguindo uma boa captação de leads. Então, o que a Isocred vai ter é um site específico para captação de leads e venda online. Diferente do site institucional, diferente dos outros sites. Ele é um site focado para isso. E qual o benefício que você vai ter lá na ponta com esse site? É que se você quiser, você pode utilizar essa plataforma para criar anúncios, tanto na sua região como em outras regiões, mas você vai poder direcionar, utilizando somente o patrocínio dos seus anúncios, para esse site gerar o lead. Todos os nossos leads, eles serão direcionados aos nossos parceiros de negócio, às nossas unidades, aonde a gente tiver operação naquela cidade. Então, olha só, veja quantos assuntos nós abordamos dentro do banco de dados. Porém, você tem que ter um início. Esse início, tudo parte dessa segmentação dos seus clientes, da separação. Se você não tratar o seu banco de dados dentro dessa situação aqui, você nunca vai conseguir fazer uma boa gestão do seu banco de dados e eternamente o banco de dados vai ser o tabu da sua empresa. Então, vamos iniciar dessa forma, busque um CRM para fazer essa separação de clientes e automaticamente você vai ter mais resultado na sua operação e na sua prospecção de vendas.